Quem fez? Tudinho. A Lara fez. Só a Lara? Na próxima eu vou pedir para todo mundo compartilhar a tela, assim, com o exercício. Pronto. Falar nisso era para abrir a câmera, né, gente? Para eu ver vocês. Vocês ficam tudo bolinha. Eu só dou aula para as bolinhas agora. Virou tudo bolinha. Deixa eu ver quem está aqui com a câmera ligada. Como é que é? Era do verbo não é mais? Como é que é? Era do verbo não é mais? Não entendi, não, peraí. Boiei. Ah, da câmera? Ah, entendi. É, mas daqui uns dias vai ser da era atual. É para ser no momento instantâneo. Tá bom. Vou falar português corretamente aqui com vocês, sem errar uma vírgula. Eu gosto de falar errado, de propósito. Mas agora, vou fingir que eu estou dando uma palestra. Não, mas vocês vão comer pão a aula inteira. Pode não, gente? Só pão. Ai, ai, ai. Vocês vão me ver tomando água o tempo todo, porque falação, né? Eu fico falando sozinho aqui. Tem dia que eu acabo a aula, eu olho para as paredes e falo assim, gente, será que eu tô falando para as paredes? Dá uma sensação de loucura. Por isso que eu fico assim, vocês estão aí? Cadê vocês? Ó, eu fico pensando, né? Será que eu tô falando sozinho? Tem hora, fico assim, será que eu tô, né, doida? Por isso que eu queria ver vocês. Vamos combinar, hein? Então, nós vamos combinar. Vocês vão entrar e vão abrir a câmera. Aí as meninas arrumam os cabelos, fazem a maquiagem. Aí a gente vai fazer uma foto, tá? Que é o único jeito, né, gente? Fazer o quê? Os meninos passam perfume. Então vamos começar, né? Eu tô aqui zoando hoje um pouquinho, mas bora começar. Vamos fazer esses exercícios aí com vocês, né? Que eu pedi para vocês fazerem. E depois vai ter mais. Aí, como eu estou conectada aí com vocês, em vários links, né? Aí eu vou pedir para vocês fixar a tela naquele que eu tô no quadro, que eu vou lá pro quadro agora, tá? Vou dar um zoom aqui para eu enxergar o que é para eu fazer. Sai da página. Parabéns. Peraí só um cadinho, gente, que eu saio da página aqui sem querer. Fala, mano, Davi. Tamo junto, parça. Aqui, tá gravando a aula, velho, que eu não tô conseguindo assistir ela ainda não. Que eu não cheguei em casa não. Valeu. Perdi a página.
900 e... Se as provas são presenciais, bom, eu acho que vão ser conectadas. Estou chegando aqui, então. Eu acredito que vão ser conectadas, gente. Assim, não sei. Porque tem um boato aí de volta, presencial, aí de repente não tem nada. Eu não sei o que vocês acham. Porque, por exemplo, se for voltar ao presencial, vocês têm coragem de voltar? Vocês topam? Deixa eu ver. Ah, e o Augusto já falou que não, a Isabela não. Então, enquanto não vacinar, nós vamos ter que ficar por aqui, né? É. Mas aí nós vamos ter que estar vacinados. Aí tem que torcer para até o meio do ano que vem tá todo mundo vacinado. Meio do ano que vem, não. Desculpa. Reiterando. Até no meio do ano, mas não sei, né? Ah, pois é, gente. Ou a gente volta presencial com todos os cuidados, vocês vão ter que ter coragem de voltar. Máscara, álcool em gel, não sei o quê. Ou a gente vai ficar conectado assim mais esse ano todo. Eu não sei se volta no meio do ano, não, porque para vocês se sentirem realmente seguros, só com a vacina, né? Bom, gente, já consegui aqui, ó, aumentar aqui para mim. Eu vou fazer esses exercícios aqui que eu pedi para vocês fazerem. É, a Juliana falou da aula de máscara. Ô, gente, eu vou falar para vocês que, né? Não, ô Daniel, a minha aula de geometria analítica só vai começar em março. Porque os alunos do primeiro período, que vão entrar agora no início desse ano, eles têm que fazer a GA. Então, eles vão começar com os alunos que precisam fazer. Então, para começar todo mundo junto, aí vai começar só em março, tá? Beleza. Eu tava falando mesmo, pedi. Deixa eu voltar para o exercício que é melhor, né? Ah, sobre a aula de máscara. Gente, eu fui dar umas aulas particulares, né? Deixa eu contar para vocês. Fui dar umas aulas particulares em casa, porque tem, né, muita criança, adolescente, que está com dificuldade para acompanhar a aula conectada, né? Porque para os adultos é difícil também, porque eu sei que não é fácil para vocês. Você tem que focar a atenção por muito tempo. Aí eu fui dar aula presencial na casa das pessoas. Então eu tive alunos de 6, 7 anos, tem uma aluna que ainda está comigo, que ela tem 11, e eu dou aula com a N95. Gente, é muito difícil. Na hora que termina, 2 horas falando com a N95, eu saio com dor de cabeça. Não é fácil. Mas é o recurso que a gente tem, né? Ó, tem que andar sempre de máscara. É, mas é o nosso novo normal, né? Porque eu acho que apesar de estar todo mundo vacinado, o vírus está sofrendo mutação, então ainda vai precisar de novas vacinações. Então eu acho que esse negócio da máscara vai perdurar por um bom tempo. Mas vamos lá, gente. Chega de falar de coronavírus. Não quero falar mais disso. Vamos falar de calma. Tá. Olha aí, vamos falar aí. Temos um exercício lindo, maravilhoso aqui no quadro. Nós podemos fazer ele depois também. De raiz, né? Topíssimo. Vamos começar aí, então.
Olha que lindo esse que está no quadro. É uma raiz de uma função de várias variáveis. X, Y e Z. Z está ao cubo. Depois a gente pode fazer ele, ó. Ou a gente fez ele na aula passada. Talvez a gente tenha feito, né? Vou deixar ele anotado aqui pra gente fazer depois. Então, o primeiro exercício que a gente fez aí foi esse, né? Número 1, f de x, y é igual a 6x mais 3y menos 7. E a gente quer as derivadas parciais. Como a gente já estudou desde que a gente começou, né? As derivadas parciais, cada hora a gente varia, cada hora a gente deriva em relação a uma variável, né? Ó, nós vamos olhar aqui para a função e vamos derivar primeiro em relação a x. Para derivar primeiro em relação a x, a outra variável é constante, né? Deixa eu só colocar aqui para eu ver o que vocês estão vendo. Para eu acompanhar se está bom ou se não está. Tá. Então, o que a gente vai fazer? Vamos considerar que y é constante, 7 já é uma constante mesmo, uma constante numérica, e vamos derivar apenas em relação a x. Então, a gente vai fazer derivada só desse, né? Que vai dar 6. Aqui, mais essa derivada vai ser tudo constante, então vai ser 0. Aqui vai ser constante também, então 0. Então, a derivada parcial em relação a x dessa função é 6, tá? Então, é bem tranquilinho esse daí. Aí, agora, a gente quer a derivada parcial dessa função, só que em relação a y. Em relação a y, o que a gente vai fazer? Agora, o x é constante. Quem que é variável agora? É o y. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos considerar que o 6x e o 7 são constantes e vamos derivar apenas em relação a y. Então, ó, derivada de constante, se 6 é constante, x é constante, vai ser o quê? 0. Mas, aqui a gente tem a variável, a derivada em relação a y, então vai dar 3. Aqui, constante, é 0. Então, o resultado dessa derivada é 3. Então, se perguntar qual que é a derivada parcial dessa função em relação a x, é o quê? 6. Ah, e qual que é a derivada parcial dessa função em relação a y? É o quê? 3. Então, esse daí é bem tranquilinho, correto? Alguém tem alguma dúvida nesse? Me fala aí. O Augusto está perguntando por que o y é constante. Augusto, olha só, desde que a gente começou agora o cálculo 2, né? Hoje é dia 25. Então, desde que a gente começou o cálculo 2, eu ensinei para vocês que agora as funções elas têm mais de uma variável, x, y, né? Aqui no caso tem duas só, mas ela pode ter z, né? 3 variáveis. Pode ter até mais, pode ter 4 variáveis, 5 variáveis. Então, o que acontece?
Quando você vai fazer a derivada parcial em relação a x, as outras variáveis são consideradas constantes. Então, por exemplo, o x a gente vai derivar, porque a derivada é em relação a ele, de acordo com o que está indicando aqui, ó, nessa notação. Então, o y está sozinho com o 3 aqui. O 3 já é constante mesmo. Mas como a nossa derivada, neste momento, é apenas em relação a x, então a derivada disso tudo vai ser zero. E aqui é uma constante, derivada dessa constante vai ser o quê? Zero, tá? Aí o que acontece? A gente deriva aqui zero, e deriva aqui normal, porque a variável está derivando. Então, a gente reduz 1 grau no expoente, né? E a gente desce o expoente e reduz 1 grau. Aqui, como é 1, vai descer 1 multiplicando 6. 1 menos 1 é 0. X elevado a 0 é 1, então dá 6. É aquela derivada antiga que vocês já sabem, né? Aí agora você vai derivar em relação a y. Só que quando você vai derivar em relação a y, a outra variável que é constante. Então, quando você estava derivando em relação a x, y era constante. Agora você vai derivar em relação a y, o x que vai ser constante. Então, aqui só tem x e número. Então, é tudo constante. Derivada de constante é zero. A derivada em questão é em relação a y. Derivada de 3y é 3. Derivada de constante, numérica, constante numérica, é zero. Então, essa primeira derivada em relação a x é 6. E a primeira derivada em relação a y é 3. Beleza? E aí? Ó, para quem chegou hoje, igual o Noah, esse povo tá meio perdido aí, essa aula, ela é bem, esse exercício é bem basiquinho. Se vocês acompanharem a correção desses exercícios, dá para vocês acompanharem direitinho o restante, tá? Tentem prestar bastante atenção. Esse foi um exercício bem simples, tá? Vocês não vêm me chamar de tia, não, que eu sou professora, tá? Esse povo chegou atrasado aí, não tá sabendo nada e tá me chamando de tia. Tia é irmã da mãe de vocês. Eu sou prof, tá? Aqui. Ah, o ano só começa depois do carnaval? Nada disso. Presta atenção, ó. Tá bom, beleza. Já teve muita aula, nós já fizemos bastante exercício. Tem o Google Sala de Aula, que já tem a apostila lá, tá? E a gente já resolveu bastante exemplos da apostila. E eu continuo aí resolvendo exercícios para mostrar para vocês como é que funciona o cálculo de várias variáveis. Mas vocês vão ter que relembrar coisas do cálculo 1, porque a gente vai derivar, integrar o tempo todo. Só que agora com várias variáveis, igual a gente fez esse exercício aí, tá? Ó, tem culpa você estar perdido, não, gente. Você se acha aí, tá? Tô brincando, mas assim, vocês acompanhando a aula de hoje, vocês vão conseguir, como é que fala? Aprender direitinho o cálculo 2, tá? Esses exercícios estão bem básicos, vai dar para acompanhar. Conseguiram acompanhar esse primeiro, pelo menos? Não, vamos falar sério aí, me conta aí. Eu vou colocar o link do sala de aula. Só um segundinho para esse povo que está chegando hoje. Tá?
Vou colocar o link aí para vocês. Cálculo 2, turma da civil, né? Achei que a aula Sônia. Quem é Sônia? Ei, Isabela, assistindo a aula dentro do ônibus. Não, eu tô fazendo esse exercício que eu deixei para vocês, lembra? Eu passei uns exercícios de tarefa na última aula. Entendi, Rafael, mas não, a gente já começou já antes do carnaval. Mas está bem no comecinho ainda, eu estou fazendo algumas derivadas de funções de várias variáveis. Esses exercícios estão tranquilos, dá para acompanhar. No Google Sala de Aula tem uma apostila que tem vários exemplos resolvidos. E além dela ter vários exemplos resolvidos, tem uma revisãozinha bem no começo. Depois eu vou mostrar ela aqui, vou compartilhar ela também. Tem uma revisão de derivadas de primeira ordem, integral, coisa que a gente viu no cálculo 1, tá? Que a gente vai precisar agora no 2. Gente, então o link do sala de aula tá aí, do nosso. Eu vou colocar a senha dele aí agora, tá? Semana que vem a gente agenda as provas, tudo direitinho. Então, Noah, eu até tô gravando, mas eu não tô disponibilizando ainda não, tá? Porque a gente ainda precisa de mais algumas orientações quanto a isso. Então, vocês que têm que resolver aí, assistir aula. Ou pegar com a galera, o que já foi dado, tá bom? Mas, assim, no material, na apostila, dá para acompanhar muita coisa, porque tem muito exercício pronto lá, que é só você ir olhando o exemplo e tentando fazer o seu, que dá para recuperar esses dias aí, quem não assistiu, tá? Então, olha só, eu fiz esse primeiro exercício, olha, da página 939, né? Vou conferir aqui, ó. Porque como eu já tinha passado para a galera, ó, o livro do Leighton, de volume 2, página 939, eu passei para o pessoal fazer uns exercícios. E aí eu tô corrigindo com a galera, ó. Eu já fiz esse primeiro aí no quadro. Para quem chegou depois, dá um print aí para vocês entenderem como é que é. Aqui, nessa página do livro, ele está pedindo para resolver os exercícios pela definição. Mas eu não vou cobrar definição por enquanto. Então, eu vou cobrar apenas as técnicas comuns. Daqui a pouquinho a gente vê a definição direitinho. E aí eu passo pela definição para vocês, tá? Então, eu pedi que vocês resolvessem do 1 ao 6 pelas técnicas que a gente aprendeu em aula. O número 1 é o 6x mais 3y menos 7. Foi o que a gente fez ali no quadro. E aqui está indicando a derivada de primeira ordem, ó. Pediu para fazer a derivada de primeira ordem dessa função, que tem duas variáveis, x e y. Agora eu vou resolver esse número 2. Então, prestem atenção aí, ó. O número 2 que eu vou resolver é 4x ao quadrado menos 3xy. Eu vou calcular a derivada de primeira ordem dele, tá? Então, vou apagar aqui o quadro. Dá um print aí, que eu vou apagar. Pronto? Olha só.
Então, aqui é o 2. Da página 939, do Louis Leitold. Volume 2, tá? Então, eu quero calcular derivadas parciais da função de duas variáveis, x, y, 4x ao quadrado menos 3xy. Tá? Vou calcular a derivada de primeira ordem aí da função. A derivada de primeira ordem, vou fazer a derivada parcial em relação a x. Então, gente, quando eu trabalho com funções de mais de uma variável, o que a gente faz? Funções de mais de uma variável, eu vou observar. A derivada é em relação a quê? X ou y? É em relação a x, tá? Então, tudo que não é x é constante. Igual aqui a gente tem constante, constante e constante. Então, eu vou derivar apenas a variável. Aqui eu vou fazer a derivada de x ao quadrado. Quanto que é? 2x. Só que a constante, quando ela está multiplicando, a gente mantém ela, ó. Então, vou manter ela ali. Vou descer o 2, vai ficar 4 vezes 2. E vou reduzir 1 grau no expoente. Então, 2x. Vou manter esse sinal, menos. Constante, a gente vai manter. Constante, a gente vai manter. Derivada de x é 1. Então, o resultado dessa derivada vai ser 8x menos 3y. Aí, pronto. Eu fiz a derivada parcial dessa função em relação a x. Aí, agora, eu quero que vocês calculem para mim a derivada da função em relação a y. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão olhar para a função que a gente tem. E agora, como a derivada é em relação a y, o que vai ser constante? A outra variável, aquela que a gente já derivou, que é o x. Então, agora, 4 é constante, x é constante, o y não é constante. O y é a variável que a gente tem que derivar agora. Tá? Então, o que eu vou fazer? Se o 4 é constante e o x também aqui é tudo constante. A constante, quando está sozinha, a derivada dela é 0. Vou manter esse sinal de menos aqui. E agora eu tenho 3 como constante e x como constante. Só que as constantes, quando elas estão multiplicando, elas permanecem. Então, a gente copia 3 vezes x e a gente vai derivar o y. Derivada de y sozinho é 1. Então, o resultado dessa derivada vai ser menos 3x. Beleza? E aí? Dúvidas? Oi. Não, porque o 8, ele está acompanhando o x e o 3 está acompanhando o y. Porque isso aqui é diferente. Do jeito que você falou, do jeito que você está pensando, aí só poderia fazer isso se fosse assim, 8xy menos 5xy, quando os dois são iguaizinhos. Aí você pode, né, no caso 3, desculpa aqui, que eu coloquei o resultado. Entendeu? Você só poderia fazer isso
se fosse igualzinho, tá vendo? Mesmas variáveis, xy, xy. Assim não pode não, você tem que deixar desse jeito, tá? Beleza? E aí? Mais alguém? Eu. Pode. Na verdade, por exemplo, quando você vai fazer o de y aí o primeiro seria o 4x ao quadrado, né? Aí você coloca o zero direto, porque seria 4, aí o 4 vira zero. Vezes x ao quadrado também seria zero. Aí você colocou o zero direto, mas se a gente fosse fazer detalhadinho, seria zero vezes zero, né? Sim, É se isso? você quiser. Tá. Porque se você quiser fazer separadinho, né? Por exemplo, como os dois são constantes, quer dizer que você vai ter zero aqui, vezes zero aqui. Você pode fazer separadinho assim. Porque eu falei assim, aqui é tudo constante. Constante, constante multiplicando constante, zero. Mas se vocês quiserem fazer com calma, é porque a derivada do 4 é uma constante. Derivada de constante é zero. Como o x agora é constante, então a derivada dele também dá zero. Pode fazer separadinho, quem achar melhor, tá? Porque aqui eu coloquei direto. É que eu confundi, porque no primeiro exercício, o 3y lá virou zero. No primeiro exercício, né? No número 1. Estou só Tá. dando um exemplo. Aí nesse, na hora que você foi fazer o primeiro aí, o de x, o 3 vezes 1 vezes y continuou o 3 e o y. Aí eu fiquei com dúvida, mas aí depois eu percebi que você tinha feito zero vezes zero igual a zero. Aí você colocou o zero já direto, eu não tinha entendido por que tinha ficado 3 vezes 1 vezes y. Tá. Mas depois eu entendi. Entendi. Não, é É porque legal a sua dúvida. Sabe por quê? Eu imaginei que ia gerar essa dúvida mesmo. Mas aqui, por que esse daqui a gente mantém? Porque aqui a gente tem x e y. Tem os isso, dois. E lá não tinha. Lá acho que estava assim, tinha parecido com isso, só tinha y. isso, exatamente. Se fosse só y aqui, ia dar zero. Mas como a gente tem um x ali no meio, aí a gente tem que fazer a derivada desse. Aliás, como a constante está multiplicando, a gente mantém ela, mantém a outra constante, deriva só o x. Não, Certo? agora me deu outra dúvida. Pode falar. Não, acho que eu já Porque, entendi. Não, é porque, tipo assim, nesse exercício anterior, igual você fez ali em cima na direita, no campo superior direito, o 4 virou zero. Beleza. Aí aqui nesse, o 3 continua 3, mas é porque ele está sendo multiplicado pelo x. isso. Aí aquela história da constante, aquela história lá do cálculo 1, ó. Cálculo 1 aqui. Você lembra quando assim tinha 2, aí você tinha que derivar o 2, derivada, né? Por exemplo, f é igual a 2. Tem que derivar o f. Então, a derivada de uma constante é sempre zero. Então, a constante, quando ela está sozinha, por mais que você tenha assim... Deixa eu colocar uma outra função melhor. Olha só. Se você tiver uma função assim, x mais 2. Aí você vai derivar isso daqui. Aqui é variável. Então, na hora que você for derivar, vai ficar 1, que é variável, derivou. A constante está sozinha. Então, a constante sozinha, a derivada dela é zero. Aí, agora, a função é essa, ó. 2x mais 2, vamos supor assim. Essa constante aqui, ela está multiplicando o x. Essa daqui está sozinha. Então, na hora que a gente for derivar, ó, a constante que está sozinha, a derivada dela é zero. Você pode até fazer ela primeiro. Então, a constante que está sozinha, a derivada dela é zero. A constante que está multiplicando, o que a gente faz? A gente conserva ela e deriva a variável. Derivada do x, quanto que é? 1. Então, por isso que a derivada de 2x é 2. Que é 2 vezes 1 dá 2. E aí, né, só para deixar mais simples, a derivada, na verdade, é 2. Mas a gente já sabe fazer isso
rápido, porque a gente acostumou com isso aqui lá no cálculo 1. Você olha para essa função aqui, tá, isso aqui é constante, dá 0, derivada de 2x é 2. Só que quando a gente vai estudar o passo a passo, então, o que acontece? Aqui, nesse primeiro momento, as constantes estão sozinhas. 4 é constante, x é constante. Então, é tudo constante. Então, quando a gente vai derivar em relação a y, 0. Agora, quando a gente vai derivar aqui em relação a x, o y é constante, né? Só que a constante está multiplicando a nossa variável. Então, a gente deixa ela quieta. A constante está multiplicando a nossa variável. Então, a gente deixa ela quieta. Tipo o que a gente faz aqui, só que agora a nossa constante é outra variável. Certo? Certo, obrigada. Então, a gente vai reforçando os detalhezinhos com os outros exercícios, tá bom? E aí, gente, tem mais alguma dúvida nesse aí? O Augusto perguntou se pode colocar o resultado direto. Bom, vou falar o seguinte. Poder, pode. Só que aí você falar, se você fizer errado, eu vou falar assim, por que você fez direto? Porque fazendo direto, o risco de você errar é muito maior. Então, eu não aconselho e não gosto. Porque quando você coloca o passo a passo, eu consigo entender como é que você raciocinou. E aí eu vejo se você está sabendo mesmo ou se você está chutando ali a resposta. Que às vezes nem você está percebendo que você está cometendo um erro. Aí você vai falar assim, Dani, nossa, mas eu pensei nisso e nisso. Você, mas você não colocou passo a passo? Não tem como eu saber. Então, por isso que eu gosto do passo a passo, porque aí eu vejo o que vocês estão fazendo, tá? E assim, você fazer o passo a passo, você evita de errar. Vocês veem que é muito detalhezinho, então vai anotando com calma. Igual, esse daqui que eu fiz direto, ó, que eu olhei para fazer a derivada parcial em relação a y, eu olhei assim, é tudo constante, então vou colocar a derivada já 0 de uma vez. Você viu que tem gente que gosta de fazer o passo a passo. E é importante, cada um raciocina de um jeito. E tá certo, porque aí você confirma, ó, esse cara é constante, esse também, a derivada desse é 0, a desse é 0, 0 vezes 0, 0, tá? Deixa eu apagar esse daqui e a gente vai para o número 3. Chega de falar desse. Ó, número 3, vamos fazer ele um pouquinho maior, mas só tem 2 variáveis também. Vamos lá. F de xy é igual a 3xy mais 6x menos y ao quadrado. Só que aí no livro, gente, quem está acompanhando no livro, tá assim, tá escrito assim, ó. Só eu vou escrever a notação para vocês acostumarem, né? Porque cada hora aparece uma notação diferente. Aí o que é isso? Tem um D de derivada. E de Dani, melhor professor de cálculo. Tô zoando. Volta aqui. Ó.
D2F de XY. Então, esse 2 que está aparecendo aqui, o que ele quer dizer? Ele está falando que é para eu calcular a derivada de segunda ordem. Então, eu vou derivar uma vez, aí vou pegar aquele resultado e vou derivar de novo, tá? Então, isso que quer dizer esse 2 que aparece aí. E se eu não me engano, ele aparece no número 3, 4, 3 e 4 só, tá? Então, vamos obedecer aí, fazer a derivada de segunda ordem, tá? Eu vou tirar daqui, porque vou economizar meus espacinhos aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a função e vou derivar primeiro em relação a x. Aí, essa primeira derivada em relação a x, eu vou pegar e vou fazer o seguinte. O que é constante? Ó, 3 é constante, y é constante. Aqui não é constante, é variável, e aqui é constante, ó. Então, eu deixei aqui destacado o que é constante. Esse e esse. A minha variável é x. Então, aqui, a constante está multiplicando. Quando ela está multiplicando, ela permanece. Vou derivar o x, derivada do x é 1. Constante permanece, sinal é o mesmo, mas vou fazer a derivada desse agora. Constante está multiplicando, ela permanece. Derivada do x é 1. A gente sabe fazer isso direto, né? 6x. Mas quem quiser fazer passo a passo, faz. E aqui é constante nesse momento, então 0. Como ele está me pedindo a derivada de segunda ordem, então a gente vai ter que pegar e derivar isso aqui mais uma vez. Tá? Então, derivando isso mais uma vez, olha o que vai dar. Vai dar... Aqui vai ficar 3y. Aí, nesse caso aqui, é tudo constante. E aqui é constante também. Então, se a gente derivar mais uma vez, aqui vai dar 0, mais... Aqui é 6, é constante, vai dar 0. E aqui já tinha dado 0. Então, para você calcular a derivada dessa função de segunda ordem, tem um 2 assim também, é uma notação utilizada para representar a derivada de segunda ordem, ela dá 0. Então, se a gente for pegar esse resultado aqui e calcular a segunda derivada, dá 0. Vamos agora fazer a derivada de segunda ordem, né? Então, a gente vai calcular a derivada dessa função de segunda ordem em relação a y agora. Porque a gente já fez aqui em relação a x, ó. Então, a gente vai fazer em relação a y. Em relação a y, como que a gente vai fazer? Nós vamos observar, da mesma forma que a gente observou antes, né? Quem é constante e quem não é. Tá? Então, nesse momento, olha só. Quando eu quero derivar em relação a y, isso é constante, isso aqui é tudo constante. Agora não é. Então, ó, a constante, quando ela está multiplicando a minha variável, ela mantém. Então, eu vou manter o 3 e vou manter o y. Derivada de y é 1, né? Então, vai ficar aqui vezes 1. Copio o mesmo sinal. Aqui é tudo constante. 6 é constante, x é constante. Então, eu vou derivar, vai dar 0. Y é variável, porque eu estou derivando em relação a y. É, 3x, foi mal. Obrigada. Que agora a gente está fazendo a derivada em relação a y, ó. Então, 3 e x que são constantes. A constante, quando ela está multiplicando, ela permanece. Então, 3x. Derivada do y é 1. Aqui,
Constante, constante. Tudo constante, derivada dá zero. Vou repetir o sinal de menos, menos, e vou derivar y ao quadrado. Vou descer o 2, vai ficar 2y. Então, aqui, na verdade, eu calculei a primeira derivada, né? Ele quer a segunda, então eu vou calcular a segunda agora, ó. Derivada da função de segunda ordem. Aqui eu fiquei com 3x. Tudo isso aqui nesse momento, então, é constante. Né? Porque agora eu estou derivando em relação a y, então x é constante. Então, a derivada disso tudo vai ser zero. Aqui, o sinal é o mesmo, aqui já tinha dado zero. O sinal é o mesmo, derivada de 2y é 2. Então, aqui não deu zero. A derivada de segunda ordem dessa função é menos 2. Menos 2. Beleza? E aí? A Lara falou que não entendeu. Tranquilo, Augusto? Entendeu? Ah, então beleza. Isso, porque derivou duas vezes. A gente está derivando duas vezes esse.